Graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um devocional. Para você que entrou pela primeira vez nesse canal, seja bem-vindo. Eu me chamo Alessandra, gostaria de te conhecer. Coloque aqui na descrição qual país, qual a cidade, qual a região que você está neste momento nos assistindo, que eu gostaria de interagir com você. Também gostaria de te pedir, fique até o final, porque no finalzinho estarei orando por você. E também deixa aqui o teu pedidos de oração. Deixa também um tema que você gostaria que eu trouxesse. Deixa também os teus comentários, que eu gosto muito de ouvir os comentários. Também eu vou pedir para você te fazer um convite. Para você que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. É através da tua inscrição que nos ajuda a alcançar pessoas através da palavra de Deus. Também deixa aí o teu like como forma de agradecimento e também compartilha com outras pessoas a palavra do Senhor. Hoje no devocional eu vou trazer para você uma experiência que aconteceu essa semana comigo, para que nós venhamos também a ser vigilante e também ficarmos atentos. Então vou pedir para você agora abrir a sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 5, e vamos ler o versículo 8. Esse versículo todos nós conhecemos. Todos nós já conhecemos esse versículo. Mas antes de falar sobre esse versículo com você, eu gostaria de te pedir aí, deixa teu like, não esquece e fica conosco até o final. Vou trazer para você uma experiência que aconteceu essa semana. Então diz assim a palavra do Senhor: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo, a palavra vai dizer que é nosso adversário. Nós precisamos estar vigilantes, como a palavra do Senhor vai dizer. Muitas das vezes nós queremos orar, só orarmos. Você precisa saber que temos que vigiar sempre. Porque não adianta você só orar, se você não vigia. Porque a oração quer dizer ação, em ação. Você tem que ter uma atitude perante a sua oração. Então temos que vigiar, porque o inimigo da nossa alma, ele anda derredor, bramando como um leão. Ele está esperando só uma oportunidade para tentar nos dragar, para tentar nos destruir, para tentar tirar nossa paz, paciência, para tentar nos atingir. Então ele não cansa, ele é incansável. Porém, nós temos que ficar atento e não só orar. Temos que vigiar. Muitas das vezes, nós oramos, mas esquecemos desse detalhe principal: vigiar. Porque a todo tempo ele espera uma brecha minha e sua para vir nos afrontar. Vou contar para você o que aconteceu essa semana, para que sirva também para que nós venhamos abrir os nossos olhos e também vigiarmos, estar sempre atento, porque a palavra do Senhor vai dizer que nós temos que estar sóbrio, o tempo todo nós temos que estar sóbrio, o tempo todo nós temos que estar vigilante, atento a tudo. Porque muitas pessoas, como eu falei no início do vídeo, e eu era assim, só faz orar, mas não vigia. Uma parte tão importante que temos que fazer: vigiar, ser vigilante. Então, o que aconteceu foi o seguinte: nós temos que entender que os demônios, eles são territoriais. Eles brigam por territórios. Tem um vídeo que eu vim falando aqui sobre principados. Eu vou deixar para você, tá aqui no nosso canal do YouTube, onde eu falo de principado, potestade, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade. Então eu falo, mas hoje vou falar só um pouquinho para que nós venhamos aqui entender o que aconteceu essa semana. Principados, ele atuam, ele governa em país, em uma região geográfica, em um continente, em uma nação. Os principados, eles influenciam no sistema desta região.
Então, eles trabalham ali, atuando nessa região, nessa nação, nessa região geográfica, neste continente. É assim que eles trabalham. Organizados. Você tem que entender que quando você viaja de um país para o outro, você tem que trocar sua patente de anjo. Como assim, Alessandra, trocar sua patente de anjo? Pois é, não esqueça que cada território, cada país, cada nação, cada continente é um principado diferente. O principado que governa o Brasil não é o mesmo principado que governa a França. Não é o mesmo principado que governa a Suíça. Então, são principados diferentes. Então, quando nós saímos de um país e vamos para outro, temos que trocar também a patente de anjos. Pedir a Deus que envie anjos com a mesma patente daquele lugar. Porque o mesmo anjo que te defende, que te protege em um país, não vai defender em outro país. É outro principado. Alessandra, onde é que está escrito isso na Bíblia? Lembra de Daniel? Lembra? Quando Daniel estava orando, 21 dias ele orando e a resposta não chegava porque tinha um principado que estava prendendo ali a resposta para ele. E aí foi um anjo lá, eu acho que foi Gabriel, tentar lá falar com Daniel, ele não conseguiu entrar. Porque ali naquela região tem um principado da Pérsia. Então o anjo que estava ali era de patente menor. E teve que vir quem? Miguel, anjo de guerra, para enfrentar aquele principado da Pérsia. Então é assim que funciona. Quando você sai de um país para o outro, você tem que mudar a patente de anjo, pedir a Deus que envie os anjos para te guardar com a mesma patente daquele país. Um anjo de guerra, um anjo poderoso, um anjo de um nível de poder alto, igual daquela região que você vai. Então, para você entender o que aconteceu, é o seguinte. Para você entender a importância de nós orarmos, intercedermos, pedir proteção quando nós vamos partir de férias. Porque muitas das vezes nós alugamos hotéis para ficar com a nossa família. Mas você não tem que esquecer que ali naquele hotel entrou muitos espíritos, muitas pessoas com espíritos ruins e bons. Aquele ambiente ali, se você não limpar, aquilo ali vai cair sobre você, a opressão que está naquele lugar. Porque nós somos um ser reagente, nós sentimos, nós reagimos a ambientes, a pessoas e a coisas. Então, o que aconteceu, Alessandra? Vou falar aqui o que aconteceu comigo. Normalmente, eu sempre oro quando eu vou viajar de um país para outro. Normalmente, eu sempre oro pedindo guarda, proteção, principalmente quando eu vou para outro lugar, um hotel. Nós sabemos disso. Muitas das vezes nós sabemos das coisas, mas muitas das vezes nós esquecemos. E o que aconteceu? Eu viajei e fiquei em casa de parentes, de familiares. Mas já fazia muito tempo que eu não ia para aquela casa de férias. É uma casa que nós temos de férias. Mas eu já tinha orado nessa casa de férias. Só que aquela coisa, já fazia muito tempo que eu não ia para essa casa. E com certeza já entraram ali várias pessoas de espíritos diferentes. Certo? Pronto. Então, pronto. O que aconteceu? A casa é da família. A casa é do meu marido, a casa é da mãe, da família. E já fazia anos que eu não tinha ido para lá. Então fomos, eu, meu marido e meus filhos, passarmos férias. Só que, claro, eu orei no caminho, né? Pedindo guarda, pedindo proteção, pedindo livramento, enfim, como nós sabemos. Só que quando eu fui para casa, eu entrei, quando cheguei à noite eu orei normal, oração normal. Só que eu não fiz a oração como eu deveria fazer, que eu vou dizer para você daqui a pouco como é que deve fazer uma oração. É a oração de expulsar, é uma oração de conquista de território. Só que assim, como a casa como a casa de férias já era da família nossa, eu achava que não poderia. Tipo assim, que já estava feita a oração, já tinha feito, enfim. Só que eu esqueci, gente. Que normalmente quando é casa de férias, vai muitas pessoas, vai outras pessoas, amigos, né, que convidamos. Enfim. Então, cada vez que você vai, você tem que limpar o ambiente. E eu sempre limpo, sempre oro. Orei quando eu cheguei, claro. Orei quando eu cheguei. E pronto. Quando foi a noite, eu passei 2 noites sem dormir. Quando foi a primeira noite que eu cheguei, porque eu já sentia um ambiente pesado, opressão. Enfim. Porque às vezes você não vai ver.
Você vai sentir. Você vai sentir a opressão, você vai sentir um ambiente estranho. Quando foi a noite que fomos dormir, normalmente quando eu tô de férias, eu gosto de dormir com meus filhos. Eu tenho 2 filhos, um de 9 e um de 4 anos. Então eu dormi com o menor, com o de 4 anos, que é meu bebê, que eu chamo de bebê. Dormi com meu filho. Quando foi a madrugada, ele acordou reclamando que estava vendo fantasma. Só que eu sabia que ali não era fantasma. Ele, na verdade, estava vendo demônios. Porque quando você... Enfim, ele começou a se esconder debaixo do cobertor. Aí eu lembrei de mim quando era pequena. Eu via muito. Enfim. Só que aí eu comecei a questionar ele. Tá onde? Tá onde? Aí ele dizia, tá ali, tá ali, tá ali. Enfim, comecei a orar, repreendendo, né? Comecei a orar, fazer tudo aquilo que nós fazemos. Só que eu comecei a perguntar para ele. Não que eu não soubesse o que, é que ele estava vendo, mas eu queria entender ali aquela situação. Se ele sabia o que estava passando. Então eu comecei a perguntar para ele. E ele dizia tudo. Ele dizia tudo. Só que assim, claro, ele ainda é pequeno, não entende, né, muito. Então ele disse que é fantasma, mas eu sei que era demônios que ele estava vendo. Então, aí às vezes eu escrevia para ele, perguntava como é, se era branco, se era escuro, enfim, ele me dizia tudinho. Mas eu já sabia, porque quando é espírito de anjo, quando um anjo aparece para você, você não tem medo, não faz confusão. E ele se escondia debaixo do cobertor e ele tinha medo, então eram espíritos demoníacos, demônios. E eu sabia que ele estava vendo isso. Ali só foi a certeza daquilo que eu já estava sentindo. Só foi a conclusão. Comecei a orar, comecei a repreender, perguntei pra ele, ainda tá aqui? Sim, mamãe. Comecei a batalha. Pronto. Enfim, pronto. Quando foi no outro dia, tivemos que voltar, porque eu tinha esquecido algo. Aí pronto, aí quando eu voltei, aí tive que voltar pra minha casa, né, sair um pouco da onde eu tava de férias, pra ir buscar algo que nós tínhamos esquecido. Então, depois voltamos para essa casa de férias. Só que aí eu já vim preparada. Eu disse, epa, agora eu já sei, né? Então eu comecei o quê? Eu comecei a me armar espiritualmente. Comecei a me blindar. Comecei a me preparar para ir para essa casa novamente. A casa de férias. E aí, você tem que entender como eu falei. Territórios eles dominam os territórios. Eles brigam por território, são territoriais. Para que eu viesse entrar num território, eu teria que domar aquele lugar, repreender todo o demônio, expulsar os demônios territoriais e dizer que agora eu cheguei. Então foi isso que eu fiz. Porque assim, como eu não estava em hotel, eu pensava que não precisava, né, fazer tanto assim como eu já tinha feito. Mas temos que esquecer que pessoas com certeza já vieram na casa de férias. Pessoas diferentes, né, de fora. Enfim, e aí voltamos. E no meio do caminho, no carro, eu já vim orando, né? Repreendendo todo demônio territorial. Lançando por terra toda a opressão. Já vim dizendo aí que agora o território seu que estou chegando. Já vim expulsando. Pega tudo que é teu, Satanás. Sai daqui, em nome de Jesus. Todo principado que está lá. Eu já vou pedir a Deus que envie os anjos de território, os anjos com espada desembanhada, anjos de fogo com patente alta, com patente de acordo com aquele principado, para nos guardar, nos proteger nesse ambiente. Já fui pedindo troca de anjo a Deus. Senhor, troca os anjos da mesma patente de lá, porque eu saí de um país, porque eu moro em um país que faz fronteira com vários países. Então, se eu moro em um país que faz fronteira com a Itália, com a França, com a Alemanha, principados são diferentes. E aí eu já fui pedindo a Deus para enviar anjos com patentes daquela mesma principado que atua naquela região, naquele território, né? Naquele país. Envia, Senhor, labaredas de fogo ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo. Aí foi a luta, já comecei de casa, já expulsando o diabo. Eu disse, Senhor, visita lá aquela casa, já expulsa todo o demônio territorial de lá, já vai lá visitando, já manda os anjos, já prepara um ambiente para mim chegar. Já fui orando assim. Quando eu cheguei na casa de férias, nossa, eu já, antes de entrar na porta, já fui ali, repreendendo. Satanás,
tá repreendido. Já fui ali jogando por terra toda a opressão territorial, todo demônio territorial. Pegue suas bagagens, pegue suas coisas, se retire daqui. Porque eu já cheguei. Não quero saber. Já fui repreendendo em nome de Jesus. Sangue de Jesus tem poder nesse ambiente, pedindo labaredas de fogo, anjos com espada desembanhada, anjos de fogo, proteção total e completa nesse ambiente, repreendendo todo o espírito do engano. Já fui ali, ó, batalhando, repreendendo em nome de Jesus, repreendendo em nome de Jesus, repreendendo em nome de Jesus. Repreendi mesmo em nome de Jesus. Aí, antes de entrar na porta, aí pronto, já fui ali fazendo a oração de batalha, né? De repreensão. Pronto, entramos. Depois eu comecei a colocar muitos hinos. Enfim, chegou a noite. Só que eu já senti o clima já melhor, mais leve. Quando foi a noite, pronto. Meu filho nem falava mais. O demônio territorial desapareceu. Porque nós temos que usar a autoridade e o poder que Deus já deu, como está lá escrito em Lucas 10, 19. Deus já nos deu poder e autoridade para pisar em serpente e escorpião. E toda a força do inimigo. O inimigo tem força. Então, nós temos que nos posicionar e colocar ele para correr. E eu tive que colocar ele para correr. Entende? Porque onde a luz fica, a treva não pode ficar. Entendeu? Então, ali naquele dia, eu fiz uma limpeza, fiz uma expulsão territorial e dormimos, olha, muito bem. Mas aqui, o que é que eu tenho que trazer para você com essa história? A importância de orarmos e vigiarmos. A importância da oração. A importância de estarmos sempre vigilante. A importância de entendermos quando nós iremos de férias, não importa para onde você vai. Porque muitas das vezes, quando você sai de férias, você aluga hotel. Ore no hotel, ore no quarto, ore antes de entrar, expulse todo o demônio territorial dali, porque muitas das vezes eles escondem nos objetos. Você não sabe o espírito que entrou naquele ambiente. É muito importante você estar com seus filhos, com a sua família. Temos que orar. E olha que aqui a minha casa é de férias, casa de férias de família própria. Imagina os hotéis, quantos demônios não tem lá, quantos espíritos do engano. E aí você depois vai embora e leva aqueles demônios junto com você para sua casa. Então repreenda também, diga, todo demônio territorial fique aqui. Eu vou embora e fique aqui, não me acompanhe. Então repreenda antes de entrar em hotéis. Repreenda. Limpe o lugar, limpe o ambiente antes de entrar com a sua família. É muito importante, não esqueça. E também peça a Deus que envie anjos para lhe proteger contra os principados que estão em outro país. Já falei. Principados, eles governam países. Cada país tem um principado diferente, um trono demoníaco diferente. Então você precisa também pedir a Deus um anjo de patente alta para te guardar naquele outro país que você vai. Porque os anjos, eles se trocam. Então, eu deixo aqui para você. Espero que você tenha gostado desse devocional, desse aprendizado, através da minha experiência, porque muitas das vezes o mundo espiritual é experiência. Muitas das vezes não vai ter coisa na Bíblia, é vivendo que você vai entender. Mundo espiritual, muitas das vezes, é prática. Então, entenda. Então, eu deixo aqui esse devocional para você. Espero que você tenha entendido como funciona um pouco essa parte de país que você viaja, que você... Eu sei, Alessandra, muitas das vezes nós fazemos isso, nós oramos, sim. Mas muitas das vezes nós esquecemos, são detalhes. E muitas das vezes nós precisamos ser lembrados. Porque a fé, ela vem por ouvir, ouvir e ouvir. A palavra de Deus. Então é isso, muitas das vezes nós estamos esquecidas. Então temos que lembrar, orar no ambiente que nós iremos. De férias, for hotel, ore, ore. Porque imagine os espíritos que passaram por ali. Imagine os espíritos que passaram, né? Então, não esqueça. Cada país tem um principado diferente. Você precisa trocar os seus anjos. O anjo que lhe defende, o anjo que te guarda em um país não é o mesmo que vai te defender em outro país, né? Você peça a Deus para te guardar, para enviar anjos que te guardem lá, do mesma patente. Peça blindagem, muito importante. Blinde-se com o sangue do Cordeiro.
Então, feche seus olhos, vamos fazer uma oração para terminarmos esse devocional. Espero que você tenha gostado, espero que você foi abençoado. Feche seus olhos por reverência ao Pai. Querido Deus e Pai, Senhor Jesus Cristo, eu venho, Senhor, justamente com essa mulher e com esse homem que entrou neste canal, te pedindo proteção, Senhor. Guarda, Senhor, nos blinda-nos, Senhor, com o teu sangue poderoso. Visita cada mulher, visita cada homem, Senhor. Cada pessoa, Senhor, coloca aqui em tuas mãos. Cada pessoa que deixou o seu pedido de oração, suas necessidades, Senhor. Eu não sei qual é a necessidade, mas o Senhor sabe. O Senhor, para o Senhor não tem limite, porque o Senhor não precisa, Senhor, de tela, de televisão, de telefone. O Senhor é Pai amado, Pai querido. O Senhor é onisciente. O Senhor pode estar em qualquer lugar neste momento e para o Senhor não há fronteira, Pai. Visita essa mulher, visita esse homem, visita suas necessidades, Senhor. Vem com provisão na sua casa, na sua vida, na sua família, Pai. E eu coloco cada pessoa que entrou neste canal, coloco cada pessoa que está inscrita, Pai, para que o Senhor venha dar a eles vitória em nome de Jesus. Queira o diabo ou não, a vitória já é nossa pelo sangue poderoso do Cordeiro. Amém e amém. Que Deus te abençoe grandemente com toda sorte de bênçãos. Não se esquece, compartilha, também aí se inscreve no nosso canal. E eu te espero no próximo devocional, se assim Deus me permitir. Que Deus te abençoe grandemente com toda sorte de bênçãos.